Fala galera, Matheus aqui. E que fim de semana maluco foi esse, não é verdade? Normalmente eu me esforço aí para não ver as notícias nos fins de semana para conseguir descansar, mas nesse foi praticamente impossível. Nós tivemos um banco americano, mais um banco americano, né, fechando as portas no domingo. Então já temos aí um total de 3 bancos que fecharam as portas em menos de uma semana. Tivemos também o USDC, a moeda estável que até então era a mais bem vista no mercado, perdendo a paridade com o dólar por conta de um rombo de 3 bilhões de dólares, e os temores de um efeito dominó sobre o sistema bancário americano ficaram tão intensificados que até o Fed já se pronunciou com um plano de resgate para impedir que o incêndio se alastre por toda a economia. Então, neste vídeo nós vamos explicar exatamente o que está acontecendo, quais as implicações desses problemas para a economia americana e, mais importante de tudo, como isso pode afetar a trajetória da alta de juros pelo Fed daqui para frente. Lembrando que tudo que acontece por lá reverbera ao redor do mundo inteiro, então vamos falar também sobre o Brasil e também sobre cripto. Começando aqui pelo Nubank, aliás, né? Nubank não, Silicon Valley Bank. Por que eu acabei de falando Nubank? Porque até eu tô ficando confuso depois da salada que o pessoal do TikTok conseguiu fazer nesse fim de semana. Misturaram Nubank com Silicon Valley Bank, colocaram o rombo do SDC no Nubank. Não sei se vocês chegaram a ver isso, nunca vi uma coisa tão absurda assim, né? Aonde que a gente vai parar com esse tipo de vídeo rolando por aí, mas enfim, né? Pessoal do TikTok, por favor, chequem os fatos antes de repetir o que outros estão falando. O Nubank declarou que não tem exposição ao Silicon Valley Bank, então vamos retirar isso da frente. Não que os bancos do Brasil não estejam passando por uma crise também e não estejam sujeitos a sofrer corridas de saque, inclusive se a gente for olhar a história recente no Brasil, tem servido como uma ótima prévia dos problemas que vão aparecer nos Estados Unidos. Nós começamos aqui a alta de juros muito antes deles, então as consequências negativas dessa alta estão se manifestando aqui antes do resto do mundo. Muito interessante destacar isso. Quando a alta de juros começou aqui no Brasil, nosso setor de tecnologia foi o primeiro a despencar. Foi quando a Amélios caiu igual uma pedra e pouco tempo depois nós vimos a mesma sequência de eventos lá nos Estados Unidos, só que numa escala, né, muito maior. Depois começou o drama dos bancos por aqui, que novamente foi uma prévia do que viria a acontecer nos Estados Unidos pouco tempo depois. Então, eu estou bastante curioso para ver aí qual o próximo problema que vai estourar aqui no Brasil. Agora, um detalhe que não pode passar desapercebido é que, ao contrário do Brasil, onde os bancos pequenos é que estão sofrendo baixas, né? Lá nos Estados Unidos, os bancos que caíram não são tão pequenos assim. O Silicon Valley Bank, também conhecido como SVB, era nada menos do que o 16º maior banco americano em valor de ativos. E ele desapareceu em apenas alguns dias, marcando a 2ª maior quebra bancária na história americana. Não é pouca coisa, tá, pessoal? E o mais interessante de tudo isso é que, se a gente for olhar lá para os números do SVB antes disso acontecer, eu tenho certeza que muitos, olhando aqueles números, pensariam não apenas que se tratava de um banco seguro, mas até diriam que era um dos mais seguros por conta dos seus índices. Nas palavras aqui do Goldman Sachs, o SVB, ele era o único banco, ou melhor, ele era único entre os bancos por causa da quantidade de ativos no seu balanço. Ele tinha um nível de alavancagem muito baixo para a média e grande parte da sua receita vinha de títulos e não de empréstimos com um risco maior. Talvez por isso que nenhum analista, se a gente for olhar aqui embaixo, nenhum analista está recomendando vendas aqui para as ações do SVB, né? Antes disso daí acontecer, ninguém recomendava vendas. Muito pelo contrário, nós temos aqui 12 recomendações de compra, 6 overweight, contra apenas 1 underweight e nenhuma recomendação de venda. Então veja só, a 2ª maior quebra bancária na história dos Estados Unidos não aconteceu porque o banco fez operações malucas ou realizou empréstimos arriscados no mercado. Não, a quebra aconteceu porque a gestão do banco ficou viciada na política de juros zero que foi praticada aí ao longo dos últimos 10 anos no mercado americano. E por conta deste vício cometeu um erro gravíssimo
gravíssimo que nós vamos explicar já já. Dizem que sempre que o Fed decide subir os juros, né, ele sempre acaba quebrando alguma coisa por lá. E veja que nós estamos testemunhando exatamente isso, testemunhando partes do sistema financeiro se quebrando por conta da alta de juros. O que aconteceu com o SVB, pessoal, ele não estava evidente nas demonstrações financeiras do banco. O que aconteceu foi que durante os anos de 2020 e 2021, período que eu gosto de chamar da bolha da inovação, porque é quando os estímulos da pandemia inflaram demais todo o setor, né, de tecnologia ligado à inovação, né, a famosa tecnologia disruptiva. Nessa ocasião, o SVB, por ser um banco dedicado a atender empresas do setor de inovação, né, ele não chama Banco do Silicon Valley à toa, ele é dedicado a atender startups do Silicon Valley. Então, ele viu o valor dos seus depósitos multiplicando por 5 ao longo deste período. Tamanha foi a inflada que esse setor recebeu, né? O banco, ele chegou a receber tantas empresas novas abrindo conta, tanto dinheiro entrando por meio de IPOs, investimentos de venture capital nesse setor, que simplesmente ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro assim. No começo isso foi visto como uma bênção para o banco, né, porque multiplicou diversas vezes o tamanho dele em pouco tempo, mas hoje nós vemos que essa chuva de dinheiro acabou sendo uma maldição. E, de novo, não porque eles tenham aplicado mal este dinheiro. Isso que é interessante dessa história. Muito pelo contrário, quando eles receberam esses depósitos, eles utilizaram o valor para comprar títulos líquidos no mercado, títulos de alta qualidade, mas como eles estavam viciados em juros baixos e não conseguiam conceber uma realidade em que o Fed subiria os juros tanto quanto ele subiu em 2022. Então, eles optaram por comprar títulos de longuíssimo prazo. Por quê? Bom, porque naquela época os juros ainda eram muito baixos e títulos de longuíssimo prazo são os que historicamente sempre rendem mais. Então, eles compraram tudo em títulos imobiliários com vencimento de 10 a 30 anos. O que nem seria um problema tão grande assim, pessoal, se eles tivessem optado por fazer hedge para se proteger das altas de juros que estavam vindo. Mas foi justamente aí que eles cometeram esse erro crasso. Porque, para quem não sabe, tá, pessoal, se você comprar um título pré-fixado, seja ele um título do governo ou mesmo o famoso CRI que o gerente do seu banco volta e meia adora te oferecer, o valor desse título está sujeito a flutuações no mercado sempre que as expectativas sobre as taxas de juros se alteram. Por exemplo, se uma pessoa comprou um título que paga aí 10% e os juros desse título subiu para 15%, então para essa pessoa conseguir vender este título antes do vencimento, o que ela precisa fazer é aceitar vendê-lo com um desconto, porque ninguém no mercado é trouxa, ninguém vai querer comprar um título que paga 10 se eles podem comprar um título que paga 15, a não ser que haja, né, um desconto no título que paga 10, para que no final das contas ele acabe pagando a mesma coisa. É a famosa pegadinha da renda fixa, né? Ela acaba sendo fixa só se você segurar o vencimento, segurar o investimento até o vencimento. Se você quiser realizar o título da renda fixa antes do vencimento, ele está sujeito a toda a variação nas expectativas do mercado, como qualquer outro ativo. E no caso do SVB, como eu já disse, esse efeito poderia até ter sido mitigado com um hedge, uma operação aí de swap da taxa de juros, mas eles teriam que registrar no balanço deles uma coisinha chamada prejuízo não realizado para conseguir fazer esse hedge. E eles teriam que registrar um alto valor desse prejuízo não realizado. Então, para evitar isso, eles cometeram o grande erro que acabou de quebrar o banco. Eles registraram os títulos deles como Hold to Maturity, ou seja, títulos que seriam mantidos até o vencimento e, portanto, segundo as regras contábeis de lá, eles não tinham mais que registrar esses prejuízos no balanço. Maravilha, né? O balanço ficou muito lindo, ficou limpinho ali no passe de mágica e dá-lhe recomendação de compra em cima das ações do banco. Sabe quem que vendeu as ações dele com antecedência? 12 dias atrás, justamente a cúpula de gestão do banco, né? Claro, né? Quem tem as informações. CEO vendeu 11%, CFO vendeu 32% do que ele tinha e a outra pessoa lá, CMO, vendeu 28%. Sempre bom, né? Ver o que a gestão da empresa está fazendo antes de decidir comprar.
E quem também estava vendendo os títulos dos bancos, ou melhor, os papéis, né, as ações dos bancos, era ninguém menos do que os famosos fundos de hedge. Eles não estavam vendendo SVB em específico, mas estavam vendendo o setor bancário como um todo. Já faz 9 semanas que os hedge funds estão vendendo. Não é à toa que eles são conhecidos como o smart money do mercado. Já os analistas de sell side, tome mais recomendação de compra e por aí vai. Até que, né, pessoal, nada dura para sempre, até que finalmente o mercado começou a perceber que havia alguma coisa errada nessa história. Os rumores começaram a circular e semana passada o banco sofreu em meras 48 horas a retirada de 42 bilhões de dólares por lá. Isso equivale a 25% do total de depósitos e nenhum banco sobrevive a um movimento de saques como esse. Então, pessoal, o que tudo isso significa, afinal de contas? Será que foi um acidente isolado a questão do SVB? Quantos outros players desse mercado não estão também viciados em juros baixos e tomando decisões de longo prazo com base na expectativa de queda nos juros? Veja só, pessoal, aqui neste gráfico nós temos, olha que assustador, o tamanho dos movimentos de saque até o final de fevereiro de 2022. Veja que nós estamos aqui já com o segundo maior movimento de saque dos últimos 50 anos. E detalhe, como isso daqui é até fevereiro de 2022, então não está incorporado aqui este saque do SVB, não está aqui registrado. Se tivesse, seria uma queda ainda maior. E o mais impressionante de tudo isso é que esse movimento de saque retratado aqui neste gráfico, ele não reflete um movimento de pânico ainda. Isso porque a explicação desse movimento, até a quebra do SVB, é que os bancos não estão pagando juros compatível com a nova taxa de juros do mercado. Você acha que é só no Brasil que isso acontece? Lá também acontece, né? Aliás, que aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui os bancos, eles até sobem rápido a taxa do CDB, mas eles não abaixam a taxa do crédito imobiliário quando os juros caem. Então, quando os juros sobem, eles sobem a remuneração rápido, mas na hora que cai os juros, eles não derrubam, né, o custo do crédito imobiliário, porque o crédito imobiliário aqui, ele segue o sistema de financiamento imobiliário, que segue suas próprias regras. Então, acaba sendo, vamos dizer assim, um canal de propagação da política monetária, um canal obstruído, assim, porque ele tem as próprias regras. Mas lá nos Estados Unidos, o movimento é diferente, é o total oposto. Lá, quando cai os juros, o crédito ele se torna barato muito rápido, mas quando sobe, aí a remuneração da renda fixa, ela não sobe rápido, ela demora. O CDB deles, né, que chama o CD, né, lá é só CD, não é CDB, o CD deles, ele demora muito para subir, ele só sobe quando muita gente já tirou o dinheiro da conta e o banco aí se vê obrigado a oferecer taxas mais competitivas para conseguir manter os depósitos dentro dele. Então, até agora, o que motivou estes saques aqui não foi o pânico sobre novas falências de banco ainda. O que motivou foi justamente as pessoas olhando para sua conta, vendo que não estava rendendo nada e decidindo enviar para um fundo de renda fixa ao invés de deixar no banco. Imagine então, pessoal, daqui para frente. Se até aqui o que nós tivemos foi simplesmente, né, uma decisão de onde está rendendo mais, imagine as pessoas com medo dos bancos quebrarem, que elas não fariam, ou até onde não cairia esta curva aqui. É tudo que o Fed não quer que aconteça, e é justamente por isso que neste domingo ele emitiu um comunicado ao mercado em conjunto com o FDIC, que para quem não sabe, FDIC é o equivalente ao nosso FGC por lá. E nesse comunicado eles diziam basicamente que eles irão intervir para garantir 100% dos valores depositados no SVB. Disseram também que estes fundos estariam disponíveis para saque já hoje, na segunda-feira, e também fizeram algo que para mim isso daí foi uma grande surpresa. Veja só, vocês devem se lembrar que na semana passada eu fiz um vídeo sobre o colapso do banco Silvergate, um dos grandes bancos que tinha como foco atender as empresas de criptomoedas. Eu disse naquele vídeo que havia também um segundo banco de criptomoedas chamado Signature Bank, que também estava em vias de ter problemas, e eis que este banco foi fechado preventivamente nesse fim de semana. Mas não é isso que é impressionante não, isso daí até que era esperado. O que é impressionante não é que eles fecharam esse banco, o que é impressionante é que
que eles estenderam a garantia de 100% do valor depositado para este banco de criptos também, né? O banco Signature, ele também contará com esta cobertura. Ou seja, nós estamos testemunhando o Fed resgatar os depósitos de um banco dedicado a atender o setor de criptomoedas. Que coisa mais irônica, não é verdade? E só para deixar claro, o Fed e o FDIC, eles não estão resgatando os bancos em si. Os bancos, eles estão fechando, eles não vão mais existir. O que eles estão resgatando são os depósitos dos correntistas. Todas as empresas que tinham dinheiro nessas instituições, elas podem já, a partir de hoje, resgatar 100% deste valor. 100%, tá, pessoal? Não é apenas o limite de 250 mil do FDIC. E segundo o Fed, tudo isso será feito sem utilizar dinheiro dos pagadores de impostos. Sinceramente, não sei como eles vão fazer isso, mas enfim, é o que diz no comunicado. Então, pessoal, temos conclusões muito interessantes a tirar de tudo isso que aconteceu. A primeira delas é que, vejam só, está aí diante de nós, diante de todo mundo que não acredita nisso, está aí para todo mundo ver a grande diferença entre investir num país como os Estados Unidos e investir em outros lugares do mundo que não contam com um Fed. Aqui no Brasil, por exemplo, quebrou um banco, né? O que acontece é, pô, que pena, né? Quebrou mais um, poxa, sinto muito, né? Que pena. Já lá, eles têm o Fed e isso acaba fazendo diferença no final das contas. Outra conclusão é que isso tem o potencial de mudar a rota dos juros daqui para frente. No começo do ano, o mercado estava precificando uma pausa. Depois, começaram a sair dados mostrando aí uma inflação mais persistente e uma economia aquecida que acabaram colocando em dúvida essa tal pausa. Nós vimos as projeções para a reunião do dia 22, agora, reunião de março do dia 22 do Fed, saltando de 25 pontos para uma expectativa de alta de 50 pontos. Mas eis que agora isso já despencou para zero. Segundo as expectativas mais recentes do mercado, a reunião do dia 22 não trará aumento algum ou, se trouxer, será de apenas 25 pontos. O Goldman Sachs foi o primeiro banco de investimento a se manifestar sobre isso e, na visão do banco, a reunião do dia 22 não trará aumento algum nos juros. Mas é uma coisa ainda muito difícil de se saber, porque amanhã mesmo nós teremos dados da inflação e hoje teve uma reunião a portas fechadas no Fed, uma reunião emergencial a portas fechadas. Então é muito difícil de saber o que vem daqui para frente, né? Com todo esse estresse, começa a ficar mais provável o cenário de pausa do Fed para avaliar a situação e também o cenário de uma segunda onda de inflação que depois precisaria de aumentos ainda maiores nos juros para conseguir ser contida justamente por conta dessa pausa do Fed, se é que isso daí vai acontecer. Também vale a pena mencionar que nas próximas semanas não teremos a presença do grande comprador deste ano. Como eu disse em um vídeo anterior, os grandes compradores deste ano estão sendo as próprias empresas, que estão aproveitando as baixas para recomprar as suas próprias ações a preços baratos. Mas agora nós estamos entrando no período de blackout, que antecede a divulgação dos balanços, e neste período, por conta de evitar conflitos de interesse, as empresas param de recomprar as suas próprias ações. Então, isso joga mais lenha aí na fogueira das incertezas deste mercado. Até o momento de gravação deste vídeo, a Bolsa Americana já tinha oscilado bastante. Ora, ela estava muito otimista com a perspectiva renovada de uma pausa do Fed, outra se encontrava muito pessimista, com medo do que pode acontecer se o Fed realmente tiver coragem de prosseguir com a alta de juros para combater a inflação. Já o Bitcoin, né, está vivendo a sua própria realidade aí e parece estar precificando que daqui para frente o Fed vai reverter a sua tendência e vai alimentar novas altas no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Esse fim de semana foi cheio de emoções, né, para o investidor de criptomoedas, porque a moeda estável USDC, até então tida por muitos como a mais sólida de todas as grandes moedas, divulgou que tinha mais de 3 bilhões de dólares no banco SVB, o que significa aí um rombo de 8% no seu lastro. Então, neste sábado, a moeda chegou a perder a paridade e chegou a ser cotada a 90 centavos, ou melhor, foi abaixo de 90 centavos, não lembro se foi 85, 86, não lembro quantos foram, mas depois se recuperou também por conta da notícia do Fed. Antigamente havia muita confiança no USDT, daí veio todas aquelas especulações lá sobre a falta de lastro no USDT, aí depois
foi para BUSD, né, a moeda da Binance, que também já foi considerada como muito confiável. Aí depois a SEC começou a fechar o cerco na Paxos, que é a emissora da BUSD, então também a moeda diminuiu muito de market cap, também está passando por uma certa crise de confiança, vamos dizer assim. E agora a USDC, que até então estava sendo quase que intocada, né? Não vamos dizer intocada, porque tinha muitas teorias rolando no ano passado com relação ao Signature Bank, uma emissão desenfreada de USDC e tal, que nós chegamos a falar num vídeo anterior. Mas agora a confiança no USDC parece que foi abalada de forma mais incisiva. Então, pessoal, certamente estamos com um cenário bastante desafiador pela frente. Vamos ver o que vai acontecer. Assim que tivermos mais informações, estarei aqui passando elas para vocês. Muito obrigado por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.